Saúdo todos com a paz do Senhor. Neste momento nós estamos iniciando um vídeo. O motivo desse vídeo é falar sobre a nossa escola bíblica dominical, do segundo trimestre do ano de 2020. Antes de começar o nosso estudo, eu quero me identificar. Meu nome é João de Souza Sobrinho, sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Bagnara. E o motivo de nós estarmos gravando esse vídeo é devido à pandemia que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, e não podemos ter uma aula presente, e por isso nós estamos meditando um pouco com os irmãos neste vídeo. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos os professores da escola, ao pastor Josué Santos Souza e os demais pastores e professores e alunos da nossa escola bíblica dominical. Queremos dizer para os irmãos, pedir que continue firme, que logo que passar essa pandemia, nós vamos ter as aulas normais aos domingos, 9 horas da manhã. Muito bem, o nosso título das lições do segundo trimestre de 2020 é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje nós vamos meditar sobre a lição de número 1, cujo título é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Do dia 5 de abril de 2020, cuja verdade prática está escrito: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Então, nesta epístola que Paulo escreveu aos Efésios, nós encontramos a plena revelação de Deus sobre o propósito eterno de Deus para a Igreja de Jesus Cristo. O textual da lição nos diz assim: a vós, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico em classe está registrado na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 a 7. No momento nós iremos fazer essa leitura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículo 1 em diante. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E aos que se ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizava. E eram todos uns 12 varões. Amém? Agora nós vamos falar algo sobre os objetivos da lição. O primeiro objetivo, apresentar a autoria e data da epístola. Segundo objetivo, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. Terceiro objetivo, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola.
Primeiro nós vamos, antes de fazer o comentário, nós queremos ler a introdução. A Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo e ainda a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Jesus Cristo. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da Epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da Epístola deve nos levar à adoração a Deus e aperfeiçoamento da nossa vida cristã. O primeiro tópico fala sobre a autoria. Quem é o autor? Quem escreveu esta epístola? A autoria, conforme costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Cristo. Capítulo 1, versículo 1, a parte A. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo. Para quem talvez não estudou esse assunto, Paulo tinha dois nomes. O nome hebraico se chamava Saulo, que quer dizer pedido ou solicitado. É provavelmente uma homenagem ao primeiro rei de Israel, que era o rei Saul. E o outro nome que Paulo tinha era Paulo, que quer dizer pequeno, o seu nome grego. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo identifica como Paulo e nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentil. Quer dizer, o nome Paulo era um nome grego que como Paulo tinha uma dupla nacionalidade, com aquele certificado, aquele título de cidadão romano, ele tinha mais propriedade para entrar no vasto Império Romano. Terceiro subtópico 3, uma epístola da prisão. Então os irmãos já entenderam que o autor desta carta foi Paulo. E onde ele escreveu? Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo. Efésios capítulo 6, verso 20, que ele diz que é um embaixador em cadeias. Isso significa que era uma carta enviada do cárcere por razão de ela integrar ao rol das epístolas da prisão, que é redigida por Paulo aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Pois essas 4 cartas que foram escritas na prisão. A data da carta. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar em Roma 2 anos. Atos capítulo 28, versículo 30, está escrito que ele ficou numa casa alugada onde ele recebia os discípulos e os amigos. A epístola aos Efésios ocorreu por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, isto é, esse amigo dele trouxe a carta até a cidade de Éfeso. Tópico 2 da lição, nós vamos falar sobre o destinatário da lição. Destinatário é uma pessoa ou aquele a quem se envia algo. Por exemplo, se o correio trouxer algo para você, alguma encomenda, alguma coisa, o destinatário é você. A cidade de Éfeso. Os destinatários são os crentes da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso foi fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, uma das principais
cidade daquela região que hoje é na Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Uma das principais cidades do Império Romano. Lá existia um anfiteatro que cabia 25 mil pessoas. Também existia o templo da deusa Diana, ou Ártemis, que era adorada por todos eles. Nesse estádio, o anfiteatro que cabia 25 mil espectadores, próximo dele ficava um estádio com a pista de corrida e arena onde ocorria as lutas entre os animais selvagens, como também entre animais e homens. Subtópico 2. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia de milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nicho. O que é nicho? Nicho era uma miniatura do templo da deusa Diana, certo? Razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, porque era uma cidade muito idólatra. Os historiadores dizem que lá tinha muita bebidice, muita orgia, muita promiscuidade. Quem chegava ao redor daquele templo podia praticar qualquer crime. Se ficasse no muro daquele templo não era preso. Agora nós vamos falar no subtópico 3 sobre a igreja em Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 meses. Depois ele foi perseguido. A Bíblia diz que ele alugou uma escola de um certo tirano, que ele ficou por cerca de 2 anos pregando a palavra em Éfeso, fazendo discípulo. Foi lá que Paulo, a Bíblia diz no capítulo 19, 11, versículo 11 do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, que pelas mãos de Paulo, Deus fazia muitos sinais a ponto dos lenços, dos aventais ser colocados nas pessoas, os demônios saírem, as pessoas serem libertas, serem curadas de várias enfermidades. Nessa cidade passou alguns líderes da igreja também passaram por lá. Conta a história sobre Apolo, também passaram. Apolo ministrou lá, também Priscila e Áquila, Timóteo, o próprio apóstolo João e etc. Saudação epistolar o quarto subtópico. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Se dirige aos santos fiéis em Jesus Cristo, isto é, aqueles que foram separados, consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus, com referência 1 Pedro 2, versículo 9. Paulo cumprimentou com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes, os teólogos considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos da maioria gentílica de muitas igrejas na Ásia ao redor da cidade de Éfeso. Tópico 3. Propósito e mensagem. O propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que tinham vindo do mundo helênico, quer dizer, do mundo grego, que praticava religiões de mistério e magia, mas agora se reunia com os santos de Éfeso. Por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. É onde Paulo diz que Cristo é a cabeça da igreja
e a igreja é o corpo. Então, Cristo tem um domínio sobre tudo. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade bebedeira, mas, uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. No capítulo 2, do versículo 1 a 10, Paulo fala que antes aqueles irmãos estavam mortos nos delitos e pecados, mas Cristo vivificou. E é quando ele fala que, nesse capítulo, nesses versículos, 2 vezes ele fala que pela graça sois salvos. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e paz entre judeus e gentios, enfatizando pelo plano universal da redenção para ambos. No meio desses versículos, a partir do versículo 14, ele diz que Cristo é a nossa paz, que Cristo derrubou a parede de separação que existia entre os gentios e os judeus. Sobre as premissas, então, podemos considerar que uma das intenções de Paulo, do autor aos Efésios, era de atender às múltiplas necessidades da igreja, numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Tópico 3, subtópico 2. A mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas. Jesus Cristo, a cabeça. Efésios 1, versículo 22, 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23. A igreja, o corpo. Efésios, capítulo 1, versículo 23, capítulo 4, versículo 12, capítulo 5, versículo 30. Assim, podemos classificar o desdobramento desse assunto nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Isso quer dizer, todo o plano de Deus, através de todo o tempo, foi consumado em Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Terceiro, reconciliação dos povos por intermédio de Jesus Cristo, capítulo 2 e versículo 16. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quer dizer que a revelação de Deus, da vontade de Deus na vida do homem é através da obra do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade e na comunhão do Espírito Santo, na frutificação, na adoração, na intercessão no Espírito. Capítulo 4, versículo 3 e depois do versículo 30. Capítulo 5, versículo 9, versículo 18 e versículo 19 e capítulo 6, versículo 18. São as referências que falam sobre a comunhão e a frutificação na adoração e na intercessão. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Capítulo 5, versículo 21, até o capítulo 6, versículo 20. Paulo, nessa epístola, ele fala sobre relacionamento familiar entre filhos e pai, entre esposo e esposa. Também fala sobre o dever do patrão, o dever do empregado, ou seja, os servos e os senhores. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que é e do que espera que a igreja faça. Então, nesta epístola, essas 3 lições que nós vamos aprender no decorrer de abril até junho, nós vamos aprender todos esses assuntos. Amém, meus queridos irmãos? A
Agora, a conclusão desta lição, dessa epístola é aqui. É um elaborado resumo da salvação e das suas implicações para a vida cristã. Quer dizer, nesta lição, nós aprendemos como adorar a Deus, como agradar ao nosso próximo, como viver uma vida santa, como viver na graça. Uma observação, a palavra graça nessa epístola se encontra 14 vezes. Isso quer dizer, graça é um favor imerecido. Nesta epístola nós vamos aprender como Deus usou de um favor imerecido, nos deu um presente, algo que nós não merecíamos, e Ele exige de nós, para que nós tenhamos uma vida em comunhão com Cristo. E por fim, no capítulo 6, a partir do versículo 10, você vai ver a batalha que o cristão tem travada com inimigos invisíveis. E a recomendação que o apóstolo fez para que nós possamos ser revestidos de todas, não é de uma só, de todas as armaduras de Deus, para que nós estejamos firmes, podemos ficar firmes e resistir no dia mau. Que Deus nos abençoe. No final dessa epístola nós vamos ver Paulo pedindo oração por todos os crentes e por ele mesmo. E ele disse, para que no abrir da minha boca me seja dada uma palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Isso quer dizer que o pregador, o professor, tem que ter certeza do que fala. Irmão, nós nunca podemos falar o que os outros falam, viver de live ou de coisas que nós ouvimos de alguns pregadores famosos. É necessário, nós temos certeza que aquilo que nós falamos está na Bíblia e vem do Espírito de Deus. Amém. Meus queridos irmãos, nós queremos agradecer a todos que participam deste vídeo e queremos dizer para os irmãos que as nossas lições já foram pedidas. Se os irmãos interessados em adquirir lição, só falar com o presbítero Jefferson Alves Santos ou o evangelista Hebe Alves Silva. E também, se os irmãos tiverem alguma dúvida sobre o comentário da lição, os irmãos podem fazer a pergunta nos comentários e a gente, na medida do possível, nós vamos responder. Amém? Agradeço a todos em nome de Jesus.